Deus sempre nos amou, independentemente do que tenhamos feito. E essa é a nossa reflexão nesse vídeo. Vem com a gente nesses 7 minutos com Deus que você vai ser muito abençoado. É verdade que às vezes não é muito fácil a gente aceitar que, apesar do que tenhamos feito, apesar dos nossos erros, apesar do que nós praticamos, Deus nos ama. Nós, seres humanos, temos uma tendência de não aceitar o erro, de sermos vingativos e muitas vezes usamos a expressão justiça para disfarçar o sentimento de vingança. E existem doutrinas religiosas, inclusive, que dizem que você precisa pagar pelos erros que você fez. Se não for aqui nessa vida, vai ser em vidas futuras. Porque há dentro do ser humano um sentimento, de repulsa pelos erros que as pessoas cometem. Mas a gente tem que começar a entender o seguinte: Deus não é homem, Deus não é humano. Então não podemos atribuir para Deus características nossas, humanas, sentimentos humanos. Deus não sente como o homem sente, assim como Deus não pensa como nós pensamos. Se nós temos dificuldade de lidar com os erros das pessoas, assim não acontece com Deus. Vamos começar a partir daí. E às vezes nós não aceitamos os erros das pessoas, mas queremos que todos aceitem ou perdoem os nossos erros. Então, assim, Deus, Ele nos ama independentemente daquilo que tenhamos feito, ponto. O que não significa que Deus concorde, que Deus aceite, ou que Deus finja que não está vendo. Aí é uma outra história. E é claro que nós temos, assim, biblicamente falando, o texto mais fácil para que a gente compreenda isso é a parábola que Jesus conta do filho pródigo, daquele que comete um erro terrível, pedindo a herança antecipadamente ao seu pai, ou seja, rejeitando o pai, o abandonando para poder viver da sua maneira. E ele acaba, como pródigo que era, ele acaba desperdiçando tudo. Por quê? Porque ele queria buscar alguma coisa que ele não encontrava dentro de casa e ele acaba gastando todos os seus bens na tentativa de encontrar o que na verdade ele precisava já estava dentro de casa, já estava com a sua família e ele nunca enxergou, como também não conseguiu enxergar lá fora, gastando todos os bens do seu pai. E quando ele cai em si, ele volta. Nós conhecemos a história, você conhece a parábola do filho pródigo. E ele volta para pedir perdão ao seu pai, reconhecer o seu erro, reconhecer que nunca deveria ter saído debaixo da paternidade de seu pai. E a Bíblia vai dizer que quando o pai o vê de longe, voltando, o pai se antecipa, o pai corre, o pai se lança ao pescoço dele, o pai o abraça, o pai o beija, o pai o recebe, independentemente do que o seu filho tenha feito. E Jesus, ele fala isso para mostrar como é o amor do pai. Mas preste atenção, enquanto o filho estava lá, longe do pai, o pai não moveu uma palha sequer em favor de seu filho. A decisão do seu filho o separou de seu pai. Não foi o pai que resolveu se separar do filho, mas o filho resolveu separar do pai. Deus sempre nos amou. Tem muita gente sofrendo nesse mundo por ter decidido viver longe da paternidade de Deus. Aquele filho deixou de ser filho por ter feito o que fez? Para aquele pai, não deixou de ser filho. Deus não deixa de ser o nosso pai, apesar dos nossos erros, mas uma iniciativa nossa, o nosso arrependimento, o nosso reconhecimento de que não podemos viver longe dele. Isso nos coloca de volta na rota, no caminho de encontro, ao encontro do nosso pai. E ele está lá, nos esperando, querendo nos abraçar e nos beijar. Tomara que dê tempo. A grande questão aqui é o tempo. Dará tempo de nós estarmos novamente nos braços do nosso Pai. Eu sei que tem muitas pessoas aí me ouvindo agora que elas não conseguem olhar para Deus por causa dos seus erros, das coisas que fizeram e que cometeram. Mas provavelmente você já esteja sofrendo as consequências dos seus erros. Você não tem paz por causa das coisas que você fez. Você já sofre as consequências de uma vida distante de Deus. Mas Deus é aquele que pode te restaurar, te resgatar. É aquele que pode proporcionar para você roupas novas, sandálias novas, um novo anel em seu dedo, água para que você se lave. Deus pode mudar a tua vida, porque Ele sempre te amou.
Aliás, podemos ir além. No caso da paternidade de Deus, às vezes, mesmo distante, Deus ainda proporciona chances, oportunidades para a gente cair em si e voltar para o lugar onde nós sempre deveríamos estar, nos braços de Deus, em sua presença. Eu, por exemplo, que cresci no lar evangélico, cresci no ambiente evangélico, cresci na igreja, as minhas primeiras experiências com Deus foram ainda na minha infância e na minha pré-adolescência. Eu não ia apenas para acompanhar meus pais, eu me envolvia com o culto, com a presença de Deus. E é por isso que eu me batizei ainda com 11 anos de idade. Mas eu tive um tempo, ainda na minha adolescência, que eu andei distante, que eu experimentei coisas ruins, que eu experimentei uma vida longe de Deus, mas sempre entendi que ali não era o meu lugar. Sempre entendi que meu lugar era na presença de Deus. E sempre desejei voltar a ter comunhão, intimidade com Deus. Mas especialmente na adolescência, isso não era fácil. Mas Deus sempre esteve cuidando de mim, porque Ele sempre me amou. E eu pude ainda, na minha adolescência, estar voltando para a presença de Deus. Pois é o lugar onde sempre devemos estar. Se você tem estado afastado, distante, não perca mais tempo. Renda-se, se entregue a Ele. Saia desse horror, desses prazeres momentâneos, mas destrutivos que o mundo te oferece. E volte para a simplicidade da casa do Pai, porque é ali que você é feliz. Somente ali você consegue ser feliz, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você não deixou o gostei ainda para esse vídeo, clique aí no gostei. Se você não for inscrito no nosso canal, clique aí em inscrever-se. Pronto, já está inscrito, tá? E você vai ser muito abençoado pelos vídeos que temos aqui, que produzimos aqui diariamente, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus.